Olha aqui, deixa eu dizer, eu vou contar essa história agora aqui, que é a história de Zaqueu. O Zaqueu conheceu essa moça, Juscelene, e ele estava foragido, ele acabou preso, né? O que ocorre? Ele chegou e tal, trabalhava num bar e tal. Já está ao vivo lá, para eu ver ali? Porque se estiver ao vivo, ele foi preso agora à tarde. Ele foi preso agora ali pela hora do almoço, né? Ele que veio de Minas, veio morar aqui em São Paulo, e conheceu a moça, né? Trabalhou e tal, aí pumba, foi morar com ela. O problema é que ela não sabia, ele era viciado em drogas. Ele estava foragido, nós mostramos, e agora, finalmente, a gente tinha mostrado há algum tempo, aí outro dia eu mostrei a foto, e agora ele finalmente foi preso. Põe no Cidade. O semblante da dor, da tristeza de ter perdido a mãe, assassinada. A mãe é uma alicerce da família, é a estrutura da casa e você não tem mais. O local onde Juscelene morava é o mesmo onde aconteceu o crime e agora a janela está fechada. Por aqui resta o silêncio. O bar em que a vítima trabalhava e o imóvel têm em comum a mesma comunidade onde Juscelene conheceu o assassino. Zaqueu veio do estado de Minas Gerais há menos de um ano. O difícil para a família é tentar entender qual teria sido o motivo do crime. Até hoje, essa dúvida machuca ainda mais o coração da filha mais velha de Juscelene. Os dois moravam juntos por apenas 4 meses e se conheceram no bar em que a manicure trabalhava. Ela não fazia mal pra ninguém. Quando vinha, tentava agradar a todos. Queria fazer comida pra todo mundo. Ela não tinha maldade. Larissa falou por telefone com a mãe um dia antes do assassinato. Tinha acabado de descobrir que Juscelene apanhava de Zaqueu. Quando eu descobri que ele batia nela, eu liguei pra ela e perguntei: mãe, o que tá acontecendo? É verdade isso? Ela falou que não, que eu tava ficando louca e desligou o aparelho de telefone e não me procurou mais. Aí, antes disso, eu tinha falado para ela, se fosse verdade aquilo, que ela não me procurasse mais enquanto ela não saísse fora dele, né? O sobrado tinha se transformado em uma prisão. A filha mais velha da vítima só descobriu depois do crime que, além das agressões que a mãe sofria, ela também vivia boa parte do tempo acorrentada dentro de casa. E só por meio de uma janela ela conseguia se comunicar com as vizinhas. E ele deixava ela de corrente, sentindo fome e tudo. Ela chegava perto da janela e as meninas falavam: pretinha, sai dessa, você vai continuar aí. Ela só balançava a cabeça e falava que sim. Aí as meninas perguntaram: ele tá aí? Aí ela balançou com a cabeça com o que tava. Aí uma amiga dela falou assim: mas você tá de corrente? Aí ela falou que tava. Minha filha ia comprar pão e via ela pela janela, aí fazia assim, aí nós ainda viremos. Você vai morrer aí trancada, preta? Aí ela balançou a cabeça que estava trancada. A manicure era conhecida como Preta, querida pelos amigos por ser uma mulher divertida. Terminou a vida assassinada, atacada a golpes de faca. Num cenário que ficou assim, reflexos da briga fatal, mais evidências do crime, os pneus que Zaqueu usou para colocar em cima do corpo de Juscelene. Um assassinato praticado na frente da filha de 9 anos de Zaqueu. No boletim é ela que conta, o delegado escreve que é ela que conta, a filha que conta. Ela contou que era por volta de umas 5 horas da manhã, eles estavam brigando, ele mandou ela subir para o quarto para dormir. E aí ela ouviu um silêncio na casa. Quando ela olhou para baixo, ele já estava arrastando o corpo da minha mãe para debaixo da escada. A família da vítima conheceu pouco o homem que, em tão rápido período de tempo, passou a viver ali com Juscelene. Zaqueu esteve aqui na casa da filha da vítima uma única vez, cerca de um mês antes do crime. Era um churrasco de comemoração do Dia dos Pais. Ele trouxe a filha de 9 anos que morava com o casal.
Durante todo o tempo que esteve aqui, Zaqueu ficou num canto, reservado, sorriu poucas vezes. Para a filha da vítima, essa já era a clara demonstração de quem realmente é o Zaqueu. Um crime com detalhes de muita crueldade. É assim, é uma dor assim inexplicável. É como se um pedaço de mim não existisse mais. Um crime macabro, onde Zaqueu escolheu o fundo da escada para tentar esconder o corpo da mulher. Mas como o assassinato foi cometido na frente da filha, logo que ele levou a menina até a casa da mãe, no momento antes de fugir, logo em seguida, a criança chamou uma tia para conversar e contou tudo o que tinha acontecido. Se um dia eu pudesse, assim, eu queria sentar e conversar com ela e entender os fatos, porque ela é a única prova de tudo. Para a polícia, o depoimento da menina é extremamente importante, inclusive para contar sobre a fuga do pai. As filhas acreditam que a mãe se calou e sequer procurou ajuda porque estaria sendo ameaçada pelo marido. Ela só vivia aparecendo roxa. Ligava para minha irmã que tinha caído, falava que tinha caído, que estava toda roxa, estava toda machucada, que assim que desse um tempo ela vinha aqui. A filha Larissa tem 2 desejos. Um, ver o assassino na prisão. E o outro, se reencontrar com a filha do criminoso, que denunciou o próprio pai. Ele não é digno de estar solto. Não é digno de estar aqui entre tanto ser humano, sabe? Porque, infelizmente, a justiça do homem é falha, mas eu acredito que a de Deus não. E que ele vai pagar pelo que ele fez com a minha mãe. E olha aqui, como eu estava dizendo, ele foi preso. Me conta aí, Bruno, como é que foi a prisão dele, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. O Zaqueu, após o crime, ele saiu ali da zona sul de São Paulo, onde ele morava. Com a vítima, ele se escondeu não muito longe. Ele veio para a central de São Paulo, estava morando em uma pensão, e vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Só que ele caiu do cavalo porque as pessoas desconfiaram dele e entraram em contato com a polícia e fizeram a denúncia. Ó, tem um homem aqui, um homem muito suspeito, ele veio morar aqui no centro da cidade, ele não conta, ele conta uma história, depois conta outra, a gente acredita que ele esteja envolvido em crime. A polícia fez uma campanha, começou a fazer o monitoramento deste homem, fez um trabalho de investigação e descobriu que ele era o Zaqueu, procurado pelo crime de homicídio. A polícia fez um trabalho, viu, Marcelo, na tarde de hoje e conseguiu colocar o homem atrás das grades. Eu já vou aproveitar, Marcelo, já o espaço conversar com uma das filhas, da vítima, que está aqui com a gente ao vivo, e ela ficou sabendo agora dessa prisão, até uma prisão surpresa para elas. Essa prisão traz um certo alívio para você, Juliana? Traz bastante, porque até aí a gente tinha medo, de conviver, de trabalhar. Eu tive que passar por psicólogo, meus irmãos também, porque teve casos de falar que ele já chegou aí no cemitério, chegou aí atrás da minha irmã, na casa da minha irmã, então traz muito alívio pra gente, porque é o mínimo. Medo, então, dele querer se vingar do resto da família agora? Muito medo. Agora, você estava contando para mim que uma semana antes do crime acontecer, a sua mãe teria decidido sair da casa, é isso? Foi isso mesmo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Ela ligou pra minha irmã em torno, acho que de umas 8 horas da noite, falou pra gente que estava indo embora, que era pra gente esperar ela lá na minha casa. Deu umas 2 horas e pouco, ela ligou avisando que já não ia mais embora, que já tinha tudo se resolvido. A sua mãe vivia um casamento de fachada, porque ela não contava para vocês o que ela vivia dentro de casa. Ela falava que estava indo tudo bem, mas não estava, é isso? Isso, não estava nada bem, porque toda vez que a gente via ela estava toda roxa. Você teve contato com o Zaqueu? Uma vez só, que foi no Dia dos Pais. Ela nunca contou que ele era agressivo? Não, ela vivia roxa, a gente perguntava, ela falava que caía, que tinha sido uma queda, ou tinha se envolvido em uma briga com outra menina lá na rua, mas nunca que tinha sido ele. Obrigado, Juliana. É sempre assim, Marcela? Acaba escondendo para poder tentar livrar a família de algo pior. É claro, tá certo. Valeu, Bruno. Ainda bem. Então, quer dizer, o Zaqueu, é o que eu digo, mostrou a foto, demora às vezes. Mas uma hora, a casa cai. Ela só queria fazer uma surpresa para a mãe, só. Ela vinha do Espírito Santo para o Rio de Janeiro porque ela queria passar o Dia das Mães com a mãe, né? E aí o que aconteceu? Quando ela vai entrar numa das alças de acesso, 2, 3 caras fizeram um assalto, 3 ou 4. Um maior de idade já foi preso, ele é que atirou. O padrasto é que dirigia o carro. Ele tentou escapar do assalto.
no que ele tentou escapar do assalto, era um arrastão, né? O cara atirou, quer ver? Mostra a imagem do sujeito que atirou. Esse aí, ó, a cara dele. Ele estava armado, atirou na menina de 17 anos e a matou. A pergunta que eu te faço é, um sujeito desse merece continuar vivendo? Me desculpe. Tinha que ser julgado, condenado e para pena de morte. Porque matar pelo simples prazer de matar, atirar, porque sabe que não dá em nada. Se, por exemplo, ele estiver na cadeia agora e não for julgado, a justiça coloca ele na rua. Mas eu duvido que quem... Corta para mim. Eu duvido que quem possa colocá-lo na rua, se fosse o pai da menina, colocaria. Mas como é filho dos outros, põe no cidade. A polícia chegou até 3 suspeitos de participarem do arrastão que terminou na morte de Ana Beatriz Frade, de 17 anos. Em Pilares, na zona norte do Rio, foi preso Douglas Paiva Santos Ventura da Silva, de 18 anos. Além dele, foram apreendidos 2 menores, ambos de 17 anos. Na delegacia, Douglas negou ter atirado contra o carro onde estavam Ana Beatriz, o padrasto e o irmãozinho dela, de apenas 2 anos. Mas ele foi desmentido pelos comparsas. Em depoimento, os menores disseram que Douglas estava armado e fez o disparo que acabou atingindo a adolescente. Ele não confirmou que efetuou o disparo, ele apenas diz que é um roubador que costuma roubar junto com os outros capturados. Os menores o apontam como sendo a pessoa que portava a arma de fogo. Ana Beatriz foi morta durante um arrastão na linha amarela, na altura de Del Castilho. O padrasto da adolescente teria se assustado com a abordagem dos criminosos. Depois de atirar, os bandidos fugiram com o carro de uma policial militar que vinha logo atrás. A PM prestou depoimento e reconheceu Douglas como responsável pelo crime. Depois que a imagem dele foi divulgada, outras vítimas de roubo na região compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento. Durante as investigações, os agentes tiveram acesso a conversas trocadas pelos criminosos na internet, o que ajudou ainda mais a polícia a concluir que eles participaram da morte de Ana Beatriz. Eles não contavam inicialmente com esse resultado morte. Eles parecem que reclamaram com esse rapaz, com Douglas, que havia dado tiro e depois ficou sabendo que ocorreu a morte. Isso tudo acaba nos dando a certeza realmente que eles foram os agentes do delito investigado. A polícia ainda faz buscas para encontrar o revólver usado no crime e um quarto integrante da quadrilha. Os suspeitos não tinham passagem pela polícia. Agora eles vão responder por associação criminosa, roubo e latrocínio, que é roubo seguido de morte. A ideia é estender e identificar todos e capturar todos. Ana Beatriz vivia com os avós do Espírito Santo e veio ao Rio para fazer uma visita surpresa à mãe. O corpo da adolescente foi enterrado em Petrópolis, na região serrana do Rio, justamente no Dia das Mães. Abalados, os parentes da adolescente preferiram não gravar entrevista. Amigos contaram que ela era uma menina cheia de sonhos, alegre e carinhosa. O sonho dela era ir para Guarapari, para tentar estudar medicina. Era um sonho de infância, uma criança doce, linda, meiga, conheço desde 3 aninhos de idade. A tragédia causou comoção nas redes sociais. O Dia das Mães são todos os dias, Mas hoje, um dia muito sofrido. Uma lembrança, infelizmente, muito triste para sempre. A cadeira onde Ana Beatriz sentava na escola amanheceu vazia. Abalados com a morte da jovem, os amigos de sala de aula pouco quiseram falar. Quem conviveu com a menina no colégio durante os 3 anos tem ótimas recordações. Ana Beatriz era uma pessoa alegre, que transmitia alegria e era uma pessoa que você gostava de estar perto dela, uma pessoa muito que gostava de interagir, era uma liderança na sala. Os professores também não pouparam elogios à aluna. Todos foram unânimes em dizer que Ana Beatriz era um exemplo a ser seguido. Vai deixar saudade porque ela tinha um sorriso estampado a todo momento no rosto. Então vai deixar muita saudade para nossos professores.
Ana Beatriz estudava há 3 anos nesta escola particular de Guarapari. Cursava a 3ª série do ensino médio. A morte da menina pegou todos de surpresa. A jovem de apenas 17 anos residia aqui, na cidade de Guarapari, na região metropolitana de Vitória, há mais de 5 anos. Morava com os avós e na última sexta-feira deixou a cidade e seguiu até o Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para a mãe no Dia das Mães. Chegando lá, ela acabou sendo morta. Segundo pessoas próximas a Ana Beatriz, a jovem teria escolhido vir morar aqui no Espírito Santo justamente para tentar fugir da violência do Rio de Janeiro. E a violência carioca que tirou a vida de uma das alunas mais brilhantes da escola. A diretora do colégio e a professora de português, Diana Beatriz, garantem que ela tinha um futuro promissor. Escolheu medicina para salvar vidas. Esta era a opção dela. Então, como jovem, participava da vida da comunidade, em grupos de jovens, na igreja, a liderança na sala de aula, sempre disponível para estudar junto, para sugerir, para acompanhar os colegas que tinham dificuldades. Então, ela deixa para a turma dela um legado muito grande. Primeiro, de esperança, de crença na vida, persistência, organização, fé e um largo sorriso, porque ela era uma menina feliz. Pois é. E o cara que a matou? Deixa o quê como legado, né? Vou dizer uma coisa. Ou a gente toma uma posição, e quando eu falo, somos nós, eu e você, nós temos que parar. Sabe assim, vou dizer uma coisa. Se a gente tiver um mínimo de juízo, o mínimo, na próxima eleição, a gente não reelege ninguém, né? Ou reelege uma camada pequena daqueles que são realmente comprometidos. Porque esse que matou a mocinha vai sair da cadeia e esse aqui nem para a cadeia vai. E o que é pior? É isso o que me deixa, né, extremamente desconfortável, a um ponto que tem hora que eu digo, para quê, né, a gente mostrar isso? Porque não dá, me dá uma sensação tão ruim, tão impotente a gente fica, porque esse infeliz que está aqui, sabe por que ele está com isso aqui na cara? Porque ele não pode mostrar o rosto dele. Eu vou dizer uma coisa para você, com toda a pureza, Adão. Se um dia tiver uma televisão, a minha vai mostrar. E pode vir juiz, pode vir quem quiser, a minha vai mostrar. Eu sei que o que eu estou falando é uma barbaridade, mas não adianta cumprir uma lei que não vale. A lei não vale. É isso. Eu duvido que um chefe de família, que um pai, que uma mãe não sinta o que eu sinto, né? Que é a mais absoluta impotência, né? Porque eu não posso mostrar, vou explicar. Porque esse cara tem 16 anos, ele agora é assassino e ele era casado. Quer dizer, o cara pode ser casado com 16, ele pode sapecar iaiá, ele pode estuprar, ele pode matar, mas a infeliz da lei desse país, que é um país infeliz, não pode mostrar. E a infelicidade é nossa. É nossa. Porque aquele que está lá no Congresso, ele está negociando para ver se vai levar um dinheiro para não votar no impeachment ou se vai levar uma vantagem em alguma coisa. Que essa é a questão, né? 16 anos, é casado, mora com uma mulher que já tem uma filhinha. Ele vai lá e mata a filhinha da moça. Foi o pai dele que correu na tentativa de salvar a menininha. Mas eu não posso mostrar o rosto dele,
Porque se eu mostrar, vai aparecer um promotor de justiça dizendo que o que eu fiz é uma barbaridade. E o promotor não vai lá questionar a justiça para dizer não, tem que mostrar porque ele é um bandido. Vai chegar um juiz, vai lá me chamar para depor, me condenar porque eu mostrei. Mostrei um cara casado, com 16 anos, casado, sabe sapecar iaiá, sabe bater em criança, sabe matar, e eu não posso mostrar? Põe no Cidade. O padrasto da criança tem apenas 16 anos. Segundo a polícia, ele foi até a casa do pai pedindo ajuda porque a menina estava roxa e não reagia a nenhum estímulo. Desesperado, o pai do adolescente levou a garotinha de 2 anos para uma UPA em Nova Contagem. Mas era tarde demais. Ela já chegou no hospital sem vida. Eu fiz os primeiros socorros, né, que foi tentar ressuscitar ela, olhei pulsação, batimento, não tinha nada. Coloquei dentro do carro, levei para o hospital, né, o que eu podia fazer eu fiz. Mas até então eu não sei o que aconteceu lá dentro da casa, né? Médicos perceberam que havia sinais de violência e chamaram a polícia. De acordo com o pai do suspeito, o filho morava com a mãe da criança, uma mulher de 20 anos, há cerca de 6 meses. Ele conta que já tinha alertado sobre os cuidados com a menina, mas nada adiantou. Eu já venho orientando a mãe dela várias vezes porque eu comecei a ver algumas coisas na criança, alguns hematomas, né? Eu comecei a presenciar, eu falei com ela, olha, você leva a criança no hospital, porque essa criança tá roxa, ela tá apresentando umas roxidões aí, você tem que levá-la. Vizinhos contaram que a criança era agredida desde novembro do ano passado. Segundo a polícia, a mãe usava a filha para pedir dinheiro. O suspeito nega que tenha batido na menina e alega que ela caiu de um velotrol. A mãe da menina também foi levada para a delegacia. Os dois são culpados. Se ele não tiver feito nada contra a criança, por que ele não correu? Por que ele não falou, olha, eu estou chamando uma viatura aqui porque a minha esposa está espancando a minha filha, ou ela está roxa, porque pai não é o que faz, pai é o que cria. Mas não é, hein, Farol? Eu não sei. Sabe qual é a minha sensação? É a mesma que a polícia tem quando prende, de estar enxugando o gelo. A gente fala aqui com a maior firmeza, tem que mudar. É um monte de cara no Congresso que não faz nada, tudo metendo a mão em dinheiro, sendo condenado, respondendo a processo. Você acha que o cara no Congresso, óbvio que tem exceção, mas aqui tem os lá que mandam, estão preocupados em fazer alguma coisa, estão preocupados em encher o bolso de dinheiro. Entram pobres e saem ricos. É só, quer descobrir quem é quem no Congresso? Olha a roupa. Olha a roupa. Os bacanões lá que só vivem em trampo, tá tudo de roupa italiana, gravata francesa. Mas fala, Farol, desculpa. Eu estou prestando muita atenção na sua indignação, que é a de todos nós, e acho que as nossas autoridades, o nosso Congresso, estão brigando com uma situação de emergência, que eu vou dar uma informação agora que é sinistra, Marcelo. O Brasil, o nosso país, é o campeão mundial de assassinatos. O lugar onde mais se mata em todo o planeta é o Brasil. E isso é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, isso é dado do Fundo Nacional de Segurança Pública. Não dá para brincar mais com isso, Marcelo. Brinco. A impunidade leva a essa situação. Olha que título esse aí, campeão mundial de assassinatos. Não, e deve ser também, está entre os 8 de maior grau de corrupção. Só tem um jeito, meu amigo. Meter na cadeia, pena de morte, ponto final. Inclusive para esse político todo aí. Não aguento mais essa raça aí. Agora me dão uma foto. Esse aqui estava numa alegria monstro ontem. Estava tenso. O jogo não ia para lugar nenhum. Naquele jogo ontem, do Santos com o Audax. Ia lá o jogo, e ele é santista. A mulher foi tirar uma onda com ele. Gozar, esse seu time aí não vai perder. Não vou nem contar. Olha só o que ele fez. Põe no Cidade. Dentro do apartamento, no segundo andar, a briga entre casal chegou ao limite da banalidade. Sei que eles brigaram por causa do futebol. Rivalidade que saiu do campo
e invadiu a casa onde tudo aconteceu. Na portaria está o registro dos fatos. Supostamente 2 moradores, sendo vitimada com 2 golpes, um na região do rosto e outro na do braço esquerdo. Há muita gente assustada e que não quer falar. Mas também há vizinhos cansados da confusão rotineira entre o casal. E assim conseguimos entrar. Ela pediu socorro e aí, quando foi de madrugada, ela foi para casa dos pais dela. A vítima tem 42 anos, conseguiu correr e sobreviveu. A vítima e o marido dela estavam dentro do apartamento quando tudo começou. Ela contou que de fato os dois tinham bebido quando ela teria brincado sobre o time de futebol do próprio marido, já que os dois torcem para times diferentes. Ele não teria gostado dessa brincadeira e por conta do motivo banal, toda a tragédia começou. Primeiro, segundo a vítima, ele pegou a televisão e jogou contra a cabeça dela, o que causou um ferimento enorme neste lado do rosto. Na sequência, segundo a própria vítima, ele teria seguido para a cozinha, onde pegou uma faca e a atacou. A mulher ainda tentou correr. Ela desceu aqui por essas escadas, mas logo ali embaixo, fraca, desmaiou. Foi no tempo em que o próprio marido aproveitou para fugir. Desceu essa escada rápido, segundo testemunhas, e foi direto para a rua. Mas a fuga não durou. No mesmo andar, em cima ou embaixo, cada morador tem uma história diferente para contar. Todas têm em comum a violência do marido, que por pouco não cometeu assassinato. Quase matou ela, né? Aí meu esposo pegou e desceu correndo e foi ajudar ela. Claudemir Chaves desceu as escadas sem imaginar o que ocorreria em seguida. Pegaram o agressor a pontapés, socos e pauladas. Claudemir passou pelo portão do próprio condomínio 15 minutos depois de esfaquear a própria mulher. Segundo testemunhas, foi para lá que ele correu, a tentativa de escapar. Mas não foi muito longe não. Os próprios moradores correram atrás dele e o agarraram. A surra começou exatamente neste ponto. Todos estavam revoltados com o que ele tinha feito com a própria mulher. O arrastaram de volta para a entrada do condomínio. Foi quando os seguranças precisaram intervir. Pegaram Claudemir e o trancaram ali, dentro da guarita, até a chegada da polícia. Enquanto isso, Nara Lúcia estava ferida à espera do resgate. A vítima foi socorrida pelo resgate, reportou ter levado por volta de 15 pontos. A vítima foi parar neste hospital de Diadema. Teve alta minutos depois e já está em casa. Na porta, ela falou comigo e contou mais detalhes. Ele é santista, aí ele tem audácia, porque não estava marcando gol. Aí depois marcou um gol. Ah, você fez uma brincadeira. Você gritou pelo outro time e ele ficou bravo. É, filho. Nara não quer mostrar o rosto, se nega a abrir completamente a porta. E dali, vejo que a casa está revirada. A vítima parece assustada. Ele saiu na frente, né? Eu saí atrás, eu desmaiei. Claudemir foi preso, prestou depoimento nesta delegacia. Ele negou ter agredido Nara Lúcia, que estava em casa assistindo o final do Campeonato Paulista, entre Santos e Audax, que ela chegou em casa e jogou a televisão no chão, por não torcer para o Santos e ficar insatisfeita com o resultado do jogo, que foi agredido por ela e por outras pessoas. Nara acredita que Claudemir foi solto. Ontem lá na delegacia, a família dele já pegou ele ontem, lá levou ele embora. Mas a polícia afirma que não. Claudemir foi indiciado por lesão corporal. A polícia declara que há controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e a ausência de testemunhas. A investigação vai prosseguir nesta outra delegacia e Nara segue trancada dentro de casa. Eu acho que ela depende dele. Em alguma parte ela depende dele de alguma coisa. Pra mim, ele é tipo como se fosse a única família que ela tem nessa... Aqui. Por isso vocês acham que ela tem se sujeitado a isso? Sim.
Vou te contar.